Cumprimento a todos com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Doce paz, porque Jesus disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Que a paz de Jesus possa operar grandemente em tua vida, no teu coração, que você possa sentir um refrigério na tua alma nesta noite. Estamos aqui para prestarmos um culto de adoração e louvor ao santo nome do Senhor. Jesus disse: onde tiver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei ali. E nós estamos aqui, né? Em mais de duas pessoas reunidas em nome do Senhor Jesus, e Ele está presente, e portanto nós queremos nesta noite prestar um culto de adoração e louvor ao santo nome do Senhor, e pedir a Ele as bênçãos celestiais sobre cada um de nós, em especial a você que está nos acompanhando, né, conosco nesta noite. Eu convido a você a curvar a tua cabeça e nós orarmos ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, estamos aqui para prestar mais um culto de adoração, louvor a Ti, Senhor, pelos benefícios que tem realizado em nossas vidas, pelos benefícios que tem feito, Senhor, por ter nos chamado, Senhor, nos escolhido, Senhor, para a salvação. E nós te agradecemos por preservar-nos, Senhor, diante de Ti, na Tua presença, com Teu poder, com a Tua graça. Eu peço, meu Pai, no nome de Jesus, abençoa todos quanto estão conosco nesta noite, participando. Abençoa este lar com esta família, Senhor. Senhor, Tu sabe da necessidade que está passando o Teu filho, a Tua filha, que está conosco buscando a Tua presença. Senhor, supre as necessidades. Abre as portas, Senhor. Portas que estão fechadas, abre, Senhor, em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, cura os enfermos, dai saúde a Teus filhos, Teus servos e Tuas servas, Senhor. Pai, salva a alma, transforma as vidas, Senhor, opera maravilha, pelo amor do Teu grande nome, Senhor. Neste momento, Pai, nós Te pedimos, receba os nossos louvores para a Tua glória, Senhor. Amém. Eu quero convidar aqui o irmão, o diácono Web está conosco, louvando a Deus com o hino da harpa cristã. Cumprimento os irmãos internautas que nos assistem com a paz do Senhor Jesus, e os convido a louvar o nome do Senhor Jesus com o hino da nossa harpa cristã, de número 156. Glória a Deus. Pastor buscou-me já longe do redil, e com ternura achou-me caído, triste vi as chagas, com amor pensou, e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me,
distante do seu lugar no céu, e disse em voz amante: achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como esse do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Ele sou querido, que graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim ovelha dele sou, e com o seu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Prossigo alegre agora, Deus dá poder e graça salvadora, protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Glória a Deus, aleluia. Também vamos estar adorando ao Senhor com o hino de número 505. 509. Ao passar o Jordão. Glória a Deus. Do Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como areia da praia, os remidos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como areia da praia, tantos como areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como areia da praia. Quando ouvirmos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, oh, que gloriosa vista será! Tantos como areia na praia, tantos como areia do mar,
justiça haverá. Nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como está, e prostrado aos seus pés adorarmos, oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Jesus. Louvado seja o nome santo, santo do Senhor. O Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Porque o Senhor é bom, é eterna a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração a geração. Portanto, meus queridos, que nos acompanha, irmãos e irmãs, pessoas que estão nos acompanhando através da nossa página do Facebook, AD Guaratuba, e também a TV Guaratuba, isto. Então, nós louvamos a Deus pela vida de vocês, que aí estão, e não podem estar aqui, mas uma coisa é certa, Jesus está presente com vocês aí onde vocês estão, para vos abençoar. Eu quero fazer uma leitura bíblica que está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, do versículo 8 ao versículo 17, que nos diz assim a palavra do Senhor. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e do teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação, porque esta Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão daquele em quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas.
mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então vemos aqui o verso 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Portanto, que você seja abençoado neste momento em nome do Senhor Jesus, porque você ouviu a palavra do Senhor, e o Senhor te deu fé para poder você vencer as lutas, as dificuldades do dia a dia. E no livro dos Hebreus diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e é a prova das coisas que não se veem, porque por elas os antigos alcançaram testemunho. Sabe por que eu e você temos alcançado o testemunho? Por causa da fé que nós estamos firmado em Jesus, firmado na palavra do Senhor. No verso 6 do capítulo 11 do livro aos Hebreus diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus, como eu e você, creia que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Entrega toda a tua ansiedade ao Senhor. É Ele que tem cuidado de nós, Ele que cuida de você. Entrega a Ele, nesta noite, a tua ansiedade, os teus problemas, e Ele estará te abençoando e te dando vitória, em nome do Senhor Jesus. Neste momento nós estaremos dando oportunidade à irmã Cris, que estará louvando ao Senhor com 2 dos seus hinos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Chega ao fim, não tem saída, que o remédio não existe pra ferida, a esperança já morreu e não existe fé. Não é o fim, existe alguém que te ajuda, chame Ele. Já me ajudou, vou te contar o nome dele. Foi carpinteiro e hoje é rei, cresceu em Nazaré. Jesus, autor da minha fé. Ele é o remédio certo pra curar tua ferida. Porta aberta se você não encontrou uma saída. É o descanso pro cansado, alívio ao desesperado. Pro faminto Ele é o pão. Aleluia. No deserto Ele é água pra quem tem sede de beber. E no frio é cobertor pra quem tem frio se aquecer. Ele é escudo e protetor, o meu Jesus, pra mim é tudo.
e o seu nome adorarei, enquanto eu aqui viver. Do que tu precisa nessa noite, Jesus tem a resposta, Jesus é a solução, Jesus é o remédio. Aleluia. Confia no Senhor. Aleluia. Não é o fim. Existe alguém que te ajuda, chame Ele. Já me ajudou, vou te contar o nome dele. Aleluia. Foi carpinteiro e hoje é rei. Cresceu em Nazaré, o nome dele é Jesus. Jesus, autor da minha fé. Sinta a presença do Senhor aonde tu está. Ele é o remédio certo para curar, certeiro. Porta aberta se você não encontrou uma saída. É o descanso pro cansado, alívio ao desesperado, pro faminto ele é o pão. Aleluia. No deserto ele é água para quem tem sede de beber, e no frio é cobertor para quem tem frio se aquecer. Ele é escudo e protetor, meu Jesus, pra mim é tudo, e o seu nome adorarei. No deserto ele é água para quem tem sede de beber, e no frio é cobertor. Esse é o meu Jesus, esse é o nosso Deus a quem nós servimos. Aleluia. Pra mim é tudo, e o seu nome adorarei, enquanto eu aqui viver. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Espero que aonde você esteja nessa noite, tu possa sentir o abraço de Jesus. Aleluia. Aleluia. O poder do Senhor não tem limite. Ele vai aonde tu está. Não existe barreira para o nosso Deus. Aleluia, aleluia. Não existe muralhas, não existe nada que possa impedir quando o Senhor Jesus ele quer agir. Não existe enfermidade que o Senhor não possa curar. O Senhor te alcança nesta noite. Aleluia. Glórias a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Nunca vi um crente esmorecer, Deus estando ao seu lado. Não conheço um Deus como meu Deus, nem um justo derrotado. Sinta a presença do Senhor Jesus, que te renova. Nunca vi o mal prevalecer, quando meu Deus se levanta. Quando a vitória está chegando, a tristeza vai embora, e de alegria o crente canta. Como é bom servir a Jesus. A vitória está depois da muralha. Acredite, você vai conseguir. Se o poder de Deus está com você, ela vai ter que cair. Com você estão milhares de anjos. Essa guerra você não vai perder. A muralha hoje vai desabar. Hoje você vai vencer. Aleluia. Nunca vi um homem não tremer quando a voz de Deus ecoa.
nenhuma condenação terá. Um alguém que Ele perdoa. Aleluia, aleluia. Nunca vi demônio suportar quando a glória de Deus desce. Crente canta, clama, o mal suplanta, Deus do trono se levanta e o inferno estremece. Ele não resiste ao poder desse Deus. A vitória está depois da muralha. Acredite, você vai conseguir. Se o poder de Deus está com você, ela vai ter que cair. Com você estão milhares de anjos. Essa guerra você não vai perder. A muralha hoje vai desabar. Hoje você vai vencer. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, tu vais vencer. Aleluia, o Senhor entrará com providência, porque o Senhor, Ele é fiel. Aleluia, glórias a ti, Jesus. A vitória está depois da muralha. Acredite, você vai conseguir. Se o poder de Deus está com você, ela vai ter que cair. Com você estão milhares de anjos. Essa guerra você não vai perder. A muralha hoje vai desabar. Hoje você vai vencer. Acredite, você vai conseguir. Se o poder de Deus está com você, ela vai ter que cair. Existe um segredo: você não pode desistir. Prossiga, a vitória vem aí. Amém, Jesus. Amém. A vitória já chegou em nome do Senhor Jesus. Quero convidar aqui para nos trazer a palavra pastor Edson Manuel Soares, dirigente de uma das congregações aqui do campo de Guaratoba, por nome de Figueira. Pastor Edson, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Saúdo os irmãos, a igreja, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Gostaria de dividir um texto que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus, que escreveu o apóstolo João, no capítulo de número 16. Capítulo de número 16, ele escreve, registra umas palavras muito significantes que, na ocasião, Jesus recita diante deles. E o verso de número 8 do capítulo 16 diz assim: e quando ele vier, capítulo 16, verso 8 diz assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. E o verso de número 13: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não fará ou não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Glória a Deus. E diz assim: tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Esse é o texto que eu quero deixar aos irmãos para a nossa meditação nesse momento.
um pouco diferentes, né? Tem sido as nossas reuniões, mas o reino de Deus, nós temos essa convicção, né? Nós temos essa realidade que ele não é feito ou não é constituído simplesmente do templo em si. A igreja, ela se constitui num corpo espiritual. Então, onde estiver o crente, onde eu e você estivermos, ali somos igreja. E como eu estou aqui agora, você está aí ouvindo, nós estamos partilhando essa porção, esse bocado da palavra de Deus, que é a autoridade máxima de condução das nossas vidas. Ao qual tenho lido esse texto aqui convosco, e é de extrema importância esse texto que aqui nós acabamos de ora ler, porque ele trata da constituição ou da promulgação daquilo que Jesus efetuou como obra expiatória. Se Jesus, como manifestou-se, houve a manifestação do Senhor Jesus, desse homem, e ele produziu, falou o que falou, trabalhou o que trabalhou, fez o que fez, entregou-se, martirizou-se, permitiu essa martirização, ele consumou-se aquilo que já tinha predito, inclusive por pessoas anteriormente a ele. Ele vai até o Calvário com consciência, com profunda consciência daquilo que ele estava fazendo. Não foi o acaso que levou ele ali, ele sabia exatamente o que estava decorrendo. Ele vai, se propõe, permite-se ser julgado de uma forma inocente, sem acusação prévia, mas estava destinado que assim o fosse, e ele permitiu isso. Foi julgado como malfeitor, foi sepultado, expirou ali naquela cruz, foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscita. E ele se apresenta logo após, os dias subsequentes, ele vai se apresentando aos discípulos e anunciando o grande êxito do propósito do ministério dele aqui na face da terra. Dito isso, eu quero voltar agora para o texto, porque esse texto que ele está falando, ele está reportando os seus discípulos e anunciando a possível morte, a ausência dele, ocasionando uma falta de compreensão de alguns, ao ponto de alguns perguntar, ou um outro perguntar, para onde que ele iria? Para onde que ele iria, que ia deixar os discípulos ali? A falta de compreensão das realidades espirituais que ele vinha até então ensinando a eles. Mas ele diz então ali que chegaria o momento dele deixá-los. E é interessante notar que Jesus percebe que eles então ficam tristes pela ausência da liderança pessoal de Jesus. Só que nesse contexto, Jesus começa a mostrar uma dimensão maior, a verdadeira manifestação prática da ação do Espírito Santo na face da terra. Uma restituição que haveria. Mateus, ou o próprio João Batista, cita dizendo que arrependei-vos, porque o reino de Deus estava próximo, anunciando a condição, a preparação do Jesus que viria, a apresentação da figura já adulta do Senhor Jesus, implicando na iniciação do seu ministério. Nós percebemos Jesus dizendo, Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 17, o próprio Jesus faz uma afirmação, segundo o escritor, segundo Mateus, Jesus anuncia-se quando ele se torna público, começa a se anunciar, começa a projetar a sua finalidade de vida, ele começa a dizer, arrependei-vos porque o reino dos céus está entre vós. É interessante nós perceber essa ideia de reino dos céus, ou reino de Deus, também usado em outro texto. Talvez você pergunte, mas o reino dos céus é diferente do reino de Deus? Não, não é. Reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa. A conjuntura, o contexto que é colocado é diferente,
é pelo fator de o Mateus, por exemplo, escrever para judeus. E o judeu ele tinha um certo cuidado quando relacionava-se a formular o nome de Deus. Então ele procurava outros argumentos que apontassem para a ideia do nosso Deus. Então ele usou o reino dos céus para que os judeus compreendessem, porque essa era a mentalidade ou o desejo de Mateus de escrever aos judeus. Nós então, você vê que há uma preocupação de Jesus apontar o reino de Deus manifesto entre os homens. Por que a necessidade disso? Ele vai apontar, nesse texto que nós lemos aos discípulos, que eles estavam contristados, ele vai apontar justamente essa razão, a manifestação prática, espiritual. Porque o reino de Deus na terra estava concentrado em Jesus e na manifestação que ele recebia, ou naquilo que ele promulgava, naquilo que outorgava, naquilo que ele dava aos discípulos. Ou seja, havia uma ação intrínseca entre a pessoa humana do Senhor Jesus como homem e a pessoa do Espírito Santo, a sua divindade. E ele outorgava, ele dava autoridade para que as pessoas fossem lá. Mas na ausência dele seria diferente. Porque a ideia do reino de Deus era uma ideia abrangente, era maior, era visionária, vamos colocar assim um termo humano, de grandeza, de poder que não estava ao alcance ainda daqueles homens, daqueles discípulos. Isso acontece, irmãos. Ele, com o estado que estavam, entristecidos, semblantes caíram, Jesus anima-os, dizendo que era necessário que ele fosse para que o Consolador viesse, algo semelhante a ele, algo participante, que o mundo não ia agora visualizar, como visualizavam Jesus, como participavam de Jesus, como chegassem até Jesus. Ou seja, o Espírito Santo, ele não poderia ser agora visibilizado pelas pessoas, alcançado pelos olhos naturais. Eles seriam só alcançados com os olhos espirituais. E Jesus faz então esta afirmação, dizendo que o mundo não iria reconhecer quando o Espírito Santo assim o viesse. Mas os discípulos de Jesus, ali na iminência, iriam reconhecer a figura, a pessoa do Espírito Santo. E ele comunicaria o que Jesus chama de verdade, a palavra da verdade. Ele orientaria na verdade, seria o condutor. E nisso, então, é formada a igreja. Nesse contexto, é formada a igreja no sentido espiritual. A igreja espiritual, ela não é confundida, porque o Espírito não vai permitir que ela se confunda. Aconteça o que acontecer, formula as ordens espirituais contrárias, formula os homens, formula quem for que seja, mas a igreja jamais poderá ser confundida, porque o Espírito que a contém, o Espírito que participa dessa igreja, é o Espírito Santo que a protege de todo o dano possível que ela possa ser afetada. E nisso, nós presenciamos pontos importantes, que os discípulos, nós também, se estivéssemos ali, agiríamos da mesma forma. Pontos importantes para ele, porque iriam definir as vidas. Aqueles homens deixaram seus sonhos, seus projetos, seus alfazeres, como as pessoas desse mundo, como somos o ser humano. Nós somos projetados para a ocupação, nós somos projetados para o trabalho, nós somos projetados, o nosso psíquico é projetado para trabalhar, para desenvolver, para criar, para fazer. O nosso tempo é ocupado dentro dessa construção. E esses homens foram chamados agora para um outro propósito, porque eles não conseguiriam materializar a proposta do reino. Porque a ideia do reino não era construir templos. A ideia primária de igreja ou de ocupação espiritual não é construir coisas. A ideia espiritual é cuidar de pessoas, é investir em pessoas, programar o Evangelho, preparar o Evangelho, receber de Deus, se encher de Deus. As demais coisas são consequências, mas a prioridade daquele que é chamado por Deus
era para dar testemunho do Senhor Jesus Cristo. Isso pode ser em templo, pode ser em casa, pode ser nas ruas, pode ser embaixo de uma árvore. Aonde você estiver, ali você pode estar trabalhando para o reino de Deus, e o reino de Deus vai estar ali presente, operando através do testemunho que você vai dar. Tiago, na sua carta, ele fala algo interessante. No capítulo 1 e do verso de número 17, ele vai dizer que toda boa dádiva e todo dom perfeito provém do Pai das luzes. Veja só, o que ele está querendo dizer? Ele está dizendo que nós somos gerados, no verso 18, gerados pela palavra, pelo poder da palavra, porque somos os discípulos ali, eles, daquela primeira geração, eles eram as primícias daquilo que propôs Deus em Cristo Jesus, e pela concepção do Espírito Santo, eles eram as primícias daquilo que foi criado, porque foi a primeira geração de crentes. Então o que é? Eles eram os primeiros daquilo que foi gerado na ressurreição do Senhor. Os primeiros discípulos que foram alvejados, alcançados pelo poder da regeneração, que formaram a verdadeira igreja espiritual. Depois, mais tarde, o que aconteceu com ela? Ela foi revestido com o poder, com esse dinamismo, com esta ação de poder no dia de Pentecostes, que aqueles homens foram alcançados com a glória preciosa que veio dos céus sobre as suas vidas, capacitando-os a fazer a obra, a gloriosa obra do Senhor. E essa obra ela vem marcando, demarcando gerações por gerações, e graças a Deus, pela misericórdia de Deus, tem chegado até a nós. E nós observamos que uma das funções primordiais do Espírito Santo, ele vem justamente combater um grande sistema. Qual é o sistema que ele vem combatendo, que ele vem confrontando? Todo o sistema do pecado. Toda a humanidade, todo mundo, ele é um contingente gigantesco de rebelião contra Deus, porque não há na terra quem faça o bem. Não há na terra aquele que possa fazer o bem e Deus olhar do céu e dizer, e fazer uma afirmação: este homem, esta mulher, essa pessoa faz o bem. Não há possibilidade, porque do mal, relacionado ao mal que está manifestado na humanidade, todo mundo, todo o sistema terrestre dos povos do mundo, eles são uma concepção, são criados, já são gerados como numa esfera de rebelião contra o nosso Deus. Estaria extremamente condenado. O mundo estaria, se Deus não toma uma provisão, estaria literalmente condenado. Por quê? Porque relacionado às coisas de Deus, usada a metáfora de luz, e as trevas são relacionadas à parte da perdição, à parte que os irmãos da igreja muito bem conhecem, do que está relacionado à metáfora chamada trevas. Mas a metáfora usada à luz significa aqueles que estão junto com Deus, relacionado a Deus, ou produzido, construído por Deus, para estar na sua presença. Esse é o grande mal, e o Espírito Santo viria justamente para esclarecer, e o termo utilizado para convencer, exatamente a ideia de exortar, é a ideia de esclarecer, inclusive de refutar, que a ação do pecado, nós temos que abrir um parêntese aqui e afirmar, que o pecado não é os atos que as pessoas cometem. Muitos estão incorrendo nesse fator. Eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu faço bem, eu sou bonzinho, eu dou até esmola, eu faço distribuição filantrópica. Esses valores para diante de Deus, para justificação pessoal, não serve. Isso é um ato da bondade de cada uma das pessoas. As pessoas têm sobre ela essa condicionalidade de fazer o bem, mas esse parâmetro não serve para nós se justificar. Se botar na balança de Deus, nós vamos ser devedores nesse particular. Então vejamos que o Espírito Santo, quando ele vem e convence, e ele não vai dizer assim, você é um pecador, e dentro de você não é os teus atos pecaminosos, as ações, é a causa. Em você existe uma causa o quê? Decaída, uma causa herdada de Adão. Então a avaliação patológica
é que para você não tem jeito, não tem remédio, não tem solução, humanamente falando, nossa parte. Não é o que nós possamos fazer para nós retratar este erro produzido por Adão. Não havia condicionalidade em nós, em nenhum homem, para que assim eu produzisse essa justiça. Aí é que entra Jesus Cristo, justiça perfeita, o homem perfeito, o sacrifício perfeito, a aprovação perfeita, e Deus testifica esses valores da justiça, de um homem bom, de um homem perfeito, ressuscitando no terceiro dia. Quando Ele implanta, quando Ele ressuscita, Ele faz uma afirmação que eu acho fantástica, de universo aquém humano, de universo espiritual, que Jesus usa a frase dizendo: eis que a chave da morte e do inferno está na mão dele. Está dizendo que ele tem autoridade sobre a morte e sobre o inferno. E se nós, por que eu acho fantástica? Porque se você for falar sobre a questão do inferno para o incauto, para as pessoas que estão aí, que desconhecem a realidade espiritual, elas vão dizer que de repente é um palavrão, é uma conjectura proverbial somente daquele que faz uso assim de uma acusação. Ele não consegue compreender a dimensão do inferno, que como é um lugar, e é um lugar permanente. O inferno é um lugar permanente de sofrimento. Jesus falou assim: eu tenho a chave de lá, só vai lá quem quer, porque aquilo lá não é para mim, não é para você, era para o ser humano. Jesus está dizendo assim: se você quiser, eu tenho uma porta, uma oportunidade de livramento para a tua alma, e não é de anos, de 10, 20, 30 anos, é a eternidade junto com Ele. Essa é a afirmação que ele faz. Por isso que há a manifestação do Filho de Deus na face da terra, por causa da dívida da humanidade, por causa do pecado herdado de Adão, por causa dessa causa. E essa causa de pecado vai produzir um efeito. O efeito é a maledicência, é o pecado desenfreado, a degradação que nós vimos dentro da sociedade. E Jesus então diz assim: eu vou me ausentar, mas o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele vai vir, e ele vai trabalhar esse aspecto. Ele vai colocar o processo da redenção, ele vai aplicar o sangue da expiação que justifica, vai aplicar em todo pecador que se arrepende. Ele vai trabalhar justamente essa ideia, ele vai colocar na mente, no coração, e não precisa ser douto, não precisa ser intelectual, não precisa ser PhD, não precisa ter ciências, não precisa ser canudo, não precisa. O que precisa é você tomar um ato de querer se voltar para Deus, que o Espírito Santo está à espera de você, à espera da tua pessoa, e ele vai trabalhar no teu intelecto, vai trabalhar em você, porque é interesse do Espírito Santo aplicar a justiça do Senhor Jesus sobre ti, trabalhar sobre a tua vida, operar sobre a tua vida, perdoar a tua dívida, remover o pecado como causa. Ele, o que ele faz? Ele mortifica, fazendo o quê? Dando o penhor do seu espírito. O seu espírito, ele mortifica o teu pecado, as tuas ações não serão mais para o pecado, mas o teu espírito, a tua alma e o teu intelecto, ele vai formular coisas para agradar ao Senhor, dignificar o Senhor, testemunhar o Senhor. A presença do Espírito de Deus vai estar sobre a sua vida, porque foi para isso que o Espírito Santo tem se manifestado na face dessa terra. Promessa do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Vejamos, irmãos, eu sei que é culto de ensino, e eu poderia trabalhar um pouco de forma diferente, mas a igreja, você que me ouve, está me ouvindo, você tem que entender a que ponto que você está. Qual é o teu lugar? O teu lugar não é pouco, não. O teu lugar é no reino de Deus. Você está situado exatamente aí no reino de Deus. Para você, para mim, você está aqui, muito foi feito pelo Espírito Santo. Muito foi feito, tem sido feito pelo Espírito Santo, desde quando eu e você fomos alcançados por Ele. Desde quando nós nos rendemos ao Senhor, nos curvamos pelo senhorio. Jesus fala bem claro:
ele é direto em falar, dizendo que não foi nós que fomos até Deus, mas Deus que veio até nós. E não somente isso, nos convence, nos dá um entendimento, nos faz nós reconhecer que somos pecadores. Ele nos lava pela lavagem da palavra pura e santa e gloriosa, a palavra do Evangelho, essa palavra eficaz, essa palavra de poder, tem entrado e nós vivemos por ela. Você pode dizer: pastor, você vive por fé, mas a fé bíblica, esta fé revelada para mim e para você, ela é uma fé consciente, é uma fé que me dá uma segurança, um porto seguro, me dá um norte, que eu não preciso mais na minha vida buscar orientação, definição, da onde que eu vim, aonde que eu estou e para onde que eu vou, porque essa fé que eu recebi, ela me dá esta segurança, essa participação. Ela vai me dizer que quem me fez originalmente foi o Senhor. Nós somos constituição humana. Ele me disse que nesse momento que eu nasci de novo, eu pertenço, que sobre mim tem um selo, tem a presença divina do Espírito Santo, e ele me disse que agora ele é meu guia, ele vai me levar. Se os meus dias findar na terra, eu sei que eu tenho um endereço, eu tenho um lar celestial. Essa é a segurança do crente. O crente não precisa procurar cartomante, o crente não precisa buscar orientação, outras orientações possíveis no mundo, porque o Espírito Santo é o guia fiel do crente. Ele dá estabilidade para o crente, ele cuida do crente, ele alimenta o crente, ele provê, ele abençoa o crente, ele enche o crente da glória. Nas incertezas do crente, ele vem esclarecer para afirmá-lo na fé. Parece difícil isso, porque as pessoas elas precisam saber o endereço. As pessoas precisam ter na sua mente o endereço aonde ela quer chegar. Qualquer lugar do mundo que você tem um endereço final, você procura de todas as formas saber o acesso, como você chega até ali. É assim conosco. Aonde você quiser chegar, e se você porventura não sabe exatamente o caminho, o que você faz? Você usa a referência que você tem e você pergunta para as pessoas: aonde que é tal lugar? Aonde se encontra? Como chegar? Qual é o caminho? Quando você sabe o lugar que você quer, você chega no aeroporto, numa rodoviária, e você vai pegar um táxi. O que o taxista pergunta para você? Qual é o endereço? Onde você quer chegar? Onde você quer ir? Aí você chega e diz para ele: eu quero chegar em tal lugar, o endereço é esse. Você às vezes tem até anotado no papel, para não esquecer. Produz um rascunho: o endereço é esse aqui, rua tal, número tal, lugar tal, hotel tal, casa tal, enfim, aonde você quer chegar, você orienta. E você procura chegar nesse lugar. Só que a fé não é palpável. A fé nos dada por Deus, ela não é palpável. Não tem como eu chegar para uma pessoa e dizer assim: eu quero chegar nesse endereço, naquele endereço, eu quero chegar até lá. Não, irmãos. Pela fé não é assim. Você não fica perguntando aonde é, porque essa pessoa vai levar você no sentido natural. Só que quando você quer chegar numa definição da tua vida, aonde que você quer chegar, para onde você vai, que você não sabe, você não pode perguntar para o taxista, se ele não for cristão, relacionado às coisas da fé, que você quer o endereço do céu, o que fazer, ele também não sabe. Só que se você pensar, ou está pensando, ou vem pensando, aonde que é o lugar certo, o que eu tenho que fazer, o Espírito Santo está dando essa oportunidade para você hoje. A palavra de Deus é a orientação certa. Por que a palavra de Deus é a orientação certa? Porque o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo Consolador, afirmando Jesus que viria, ele iria condicionar
a alma que quisesse chegar aos céus, Ele ia condicionar você até lá. Então a pessoa certa que você precisa ouvir é a pessoa do Espírito Santo, porque Ele vai te ensinar a bússola. O GPS do céu é a palavra do Senhor. Se atenha à palavra, desfaça das tuas dúvidas e deixe essa semente poderosa manifestar-se sobre a tua vida, sobre a tua mente e o teu coração. Muito bem. Jesus, quando Ele comunica, dentro do contexto do Nicodemos, ele faz uma colocação àquele mestre, aquele homem que era um príncipe de Israel. Ele posiciona aquele homem que estava com os receios, estava com dúvidas, justamente desse endereço. E Jesus meio que deixa ele desconfortável, porque em cima do ofício que ele produzia, do ofício que ele exercia, Jesus deixa ele desconfortável, mas não desamparado, porque Jesus diz assim: Nicodemos, tu és mestre em Israel e tu não sabes isso? Porque a visibilidade de Nicodemos era extremamente terrena. E o Nicodemos, ele chegou com uma boa avaliação relacionada ao Senhor Jesus. Aquele homem não chegou ali por acaso. Ele chegou ali debaixo de uma orientação, debaixo de uma observação. E isso lhe chamou a atenção, e ele se achega ao Senhor Jesus e faz essa pergunta. E ele faz uma afirmação daquilo que ele tem visto e ouvido. Porque ele diz assim: ninguém faz o que tu fazes, ninguém produz o que tu produz, se Deus não for com ele. Nicodemos estava reconhecendo um senhorio, porque ele chega chamando Jesus de mestre. E Jesus vê ali uma necessidade de um homem sem endereço, um homem que buscava um endereço, mas ele não tinha um endereço, ele não entendia muito bem o endereço. Ele falava do endereço, pregava sobre o endereço, ensinava sobre o endereço, mas ele mesmo não sabia a definição do endereço que ele anunciava. Aí ele queria saber alguma coisa relacionada ao reino dos céus. Aí Jesus então dá o conselho a ele, dá a direção para ele, dá o itinerário para ele, dá a orientação para ele, o que ele tinha que fazer para ele obter a resposta que ele desejava. No capítulo 3 do Evangelho de São João, ele vai dizer assim: Nicodemos, é necessário para ti nascer de novo, para que ele pudesse entender, compreender o endereço. É difícil para mim, para nós, tentar materializar esta verdade, essa realidade que nós vivemos, essa realidade que nós pregamos, anunciamos. E nós contamos com a pessoa do Espírito Santo. Se eu verbalizo aqui pela palavra, pela vontade de Deus, que é a vontade do Senhor Jesus, que é vivo e permanece vivo, e vai permanecer vivo pelos séculos dos séculos, Ele faz a afirmação para mim e para você, que para nós sermos testemunhas dEle e da sua palavra. Partindo desse princípio, quando eu verbalizo aqui, a intenção do Espírito Santo é fazer um milagre aí aonde você estiver. E Ele faz. Se eu contar, vim aqui expressar somente conceitos relacionados à palavra, é uma coisa.
Só que se eu vir aqui conceituar a palavra, e essa palavra se revelar em prática para você, em experiência na tua vida, você vai observar que a palavra que eu falei, ela pode ser conceituada, mas ela é operante na sua eficácia, porque ela é produzida pelo Espírito Santo de Deus. Eu tenho tido, uma pessoa perguntou sobre o fim do mundo, se eu poderia ter noção relacionado a isso. E há muita especulação nos dias atuais a respeito dessa questão. Há muita preocupação relacionada a isso. Eu quero abrir um parênteses aqui com a licença daqueles ao qual eu sou subordinado e falar uma pequena parte. Tome muito cuidado com as orientações que você possa estar ouvindo nesse momento, relacionado às coisas futuras, relacionado às coisas apocalípticas que vocês têm ouvido, a destruição, as coisas que têm decorrido, as mensagens que vocês têm recebido pelos meios de comunicação, pelos meios de vídeo, por mensagem, seja ele de profeta, ou seja de quem for. Vocês tomem muito cuidado, porque eu e você temos uma direção, nós temos a presença do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Você não pode se desesperar, aquieta a tua alma, porque a presença da paz do Espírito de Deus é sobre ti. Você tem uma outorga, você tem um dono, e esse dono se chama o Senhor Jesus. O que o homem entende por absoluto? O que é absolutismo? Quem tem essa condicional de absolutismo? Somente o nosso Deus. Os absolutos de Deus são inquestionáveis, são incombatíveis, impenetráveis. O que Deus, se o nosso Deus que constituiu essa igreja, Ele vai preservar essa igreja, mesmo que o mundo entre em colapso, mas a presença do Deus Todo-Poderoso estará conosco. A presença de Deus nas pragas de Faraó, nas pragas que aconteceu sobre o Egito, na liderança de Faraó, nos escapes que Deus deu lá, aquele povo obedecendo a voz que foi anunciado da parte de Deus a eles. Eles obedeceram e eles foram guardados pelo Senhor. Em muitas ocasiões, onde Israel não tinha escape, o sobrenatural sempre agiu em favor daquela gente. E a igreja, irmão, o resplendor da igreja é a presença do Espírito de Deus sobre ela. Eu estou falando aqui como se tivesse a igreja cheia, pastor, como se tivesse uma multidão aqui na minha frente, tão à vontade que eu estou me sentindo, falando, comunicando aos irmãos. E eu louvo ao Espírito Santo, eu louvo a Deus por isso, né? Assim, e nós nos gloriamos nisso, porque se constata aquilo que eu estou pregando para vocês. O Espírito Santo está aqui comigo, trabalhando em mim, através de mim, para abençoar a tua vida. Irmão, vamos estar fechando o nosso horário, e eu quero concluir, para nós fazermos então a oração. Mas antes de concluir, eu peço que você observe atentamente o que você vem nutrindo, vem ouvindo. Não deixe, não vá dormir com essas coisas, pensando, não, você tem a palavra. Jesus disse assim, é verdade que Jesus disse no Evangelho de Mateus, que escreveu Mateus, capítulo 25, ele fala da condição das noivas, né, das virgens, que eram 10, 5 prudentes, e 5 não eram prudentes, eram nécias. E o Senhor então, o Senhor Jesus, ele dá uma orientação dizendo que algumas delas, né, uma parte considerável delas, a outra parte da mesma medida, elas estariam tosquenejando, adormecidas, com um diferencial que algumas tinham os seus olhos. E mais uma vez aí, utilizando a ideia do noivo, né?
contexto dessa parábola, que seria o esposo, seria ele mesmo, a pessoa dele, estava se referindo à sua pessoa, embora a parábola ilustrava um casamento judaico, mas ele estava se reportando a si mesmo, e as noivas em apreço seria uma ideia de igreja. O óleo nós entendemos no contexto espiritual que seria o crente cheio do Espírito Santo, ou com a presença do Espírito Santo, nutrindo o seu ato de fé, sua condição de fé. Nós entendemos que a ideia de estar dando noivo escureceu e chegou perto da meia-noite. Nós entendemos que essa ideia de trevas, nós entendemos que essa ideia de trevas é a ideia da situação do pecado do mundo, a situação que o mundo, a organização, o sistema do mundo está vivendo, ou seja, vai se multiplicar a iniquidade, ou seja, os homens cada vez mais se rebelando contra Deus. Essa é a ideia, por exemplo, de trevas, é a multiplicação dessa força de pecado que nós vimos hoje, inclusive, na sociedade. E essa motivação, as noivas presenciando esses atos, o que elas vão? Elas vão adormecer, elas vão negligenciar. Vai haver uma pouca busca de justiça, da fome e da sede de justiça. Elas vão se ocupar, elas vão adormecer no sentido espiritual. Elas vão se omitir, elas vão se distanciar dentro dos princípios estabelecidos que um dia elas estavam vivendo. Então essa multiplicação, a prática, a aplicação dessa parábola diz respeito a isso. Então é possível que nós venhamos passar no sentido espiritual algumas dificuldades. Não a dificuldade plena, algumas dificuldades, porque você observa, o que é o soar da trombeta? A trombeta não vai ser um anúncio, por exemplo, um anúncio que aqui em Guaratuba todos os cidadãos vão ouvir. Só vão ouvir quem? Os espirituais. E as noivas, as 5 posteriormente insensatas, honestas, elas também vão ouvir. Elas também vão ouvir. Porque aquelas que estavam com as lampadarinas acesas, elas ouviram. Mas as insensatas também ouviram. E elas sabiam o que precisava e o que não precisava. Porque quando elas observaram e elas viram que não tinha, elas sabiam o que elas estavam negligenciando. Elas sabiam o que elas estavam negligenciando. Porque aí, imediatamente elas tentam pedir para aquelas que tinham alguma coisa, elas pedem para elas, dai-nos do vosso azeite. E elas fazem então a negligenciam, não, ou quer dizer, elas dão uma negativa, elas dizem assim, não podemos participar, porque se nós fizermos isso, pode faltar para nós também. Daí elas só, ide e comprai, só que para esse processo de comprar, já não dava mais tempo, porque o fornecedor era o Espírito Santo, e o Espírito Santo não vai estar mais aqui para dar azeite para ninguém, porque o Espírito Santo vai apresentar, aleluia, a porta vai se abrir, o Espírito Santo, espiritualmente, o Espírito Santo vai apresentar a noiva ao Senhor Jesus Cristo, e vai haver o casamento. É isso que nós entendemos. Mas você observa que no sentido espiritual, os 10 ouvidos das 10 noivas ouvirão o sonir da trombeta, o chamado. Ela vai saber que o Senhor, aleluia, chamou, que a trombeta soou. Então você não precisa se preocupar com o fim do mundo, buscando orientação. Procure obedecer a palavra, ser fiel a Deus, viver na presença de Deus, na dependência de Deus, que a cobertura do Deus Todo-Poderoso vai ser sobre você. Quero fazer uma oração. Jesus disse que se tiver alguém doente, ou melhor dizendo, não foi Jesus que falou, foi Tiago que falou que se tiver alguém entre vós enfermos, é para nós orarmos. E se tiver possibilidade até ungir, mas não é o caso agora. Eu posso orar por você. Se você estiver, por exemplo, distanciado dos caminhos do Senhor, afastado, com a necessidade da tua alma, essa palavra tocou na tua alma, tocou em você. Aí onde você estiver, se você quiser fazer uma aliança, quiser voltar ao Senhor,
ou negligenciou um pouquinho a tua vida espiritual, tu tem se afastado um pouquinho. Nessa noite eu oro a Deus, eu oro ao Senhor, e o Espírito Santo renovará você. Você tem a identidade de filho, mas tu pode dizer assim: pastor, eu já fui uma pessoa que tive dons, eu já fui uma pessoa que tive autoridade, Deus me usava muito, mas eu quero posicionar você sobre uma condição. Eu falei sobre que Deus é absoluto na sua presciência. Ele já sabia que você ia ter uma dificuldade na tua vida, mas Ele também sabe que você tem uma condição de arrependimento na presença dEle. E dos atributos de Deus também é a onipotência, que é o poder. É Ele que tem o poder. Se tem algum poder operando na tua vida que não vem da parte dele, se é humano ou se é espiritual, alguma coisa confrontando você, eu tenho uma palavra para ti. Eu sirvo a um Deus onipotente, que tem todo o poder sobre a tua vida nesse momento. Pode manifestar este poder para combater o que vem te afligindo, o que vem afetando a tua vida. Pastor, mas é a minha entidade, a roupagem, pastor, eu perdi a minha roupagem de crente. Os meus testemunhos éticos, morais, já não são os mesmos, estão manchados. Pois Jesus, o Pai do filho pródigo, ele tinha a roupa guardada, e a tua não está abandonada. Você pode tomar a decisão de voltar para a casa paternal hoje, e o Senhor Jesus Cristo lhe dá a roupa que vai dignificar o nome dEle, da ética, da moral, para louvar e exaltar o nome do Senhor. Eu falo contigo, deixa Deus trabalhar na tua vida, não resiste. Não ouça palavras contrárias, dizendo que para você não tem mais jeito, porque tem jeito. O teu casamento não está indo muito bem, a tua situação não está muito bem. A tua parte financeira, você está vendo dificuldade, você está com angústia, você está depressivo, você está sofrendo alguma sorte de opressão, você está com pavor, você está com medo, você está com sentimentos sobre a tua vida que tem perturbado você. Eu quero fazer uma oração, me projetar no mundo espiritual e combater isso, porque Deus constituiu o ser humano para ter paz, para ter governo, para se governar, para ter saúde. Essas coisas não provêm da vontade de Deus, e eu quero orar sobre a tua vida. Procure uma igreja, de preferência, eu tenho que falar isso, de preferência das Assembleias de Deus, se é em Guaratuba ou outra parte desse estado, ou fora dele, aonde você estiver. Procure uma igreja, Assembleia de Deus, porque eu tenho que falar daquilo que eu conheço, aonde eu sirvo a Deus, aonde eu tenho o privilégio de servir a Deus. Não estou rotulando, não é uma rotulação, mas é onde se guarda, procura se viver, procura se trabalhar a palavra de uma forma genuína, de verdade, não manipulando, mas expressando, porque eu acredito nessa instituição. Mas claro que eu acredito em Deus primeiramente, mas eu defendo, eu cultuo, eu trabalho, eu exerço a função, eu prego, anuncio, porque eu conheço a base desse ministério, e eu peço para você, dá uma oportunidade para você de conhecer esse ministério. Se você estiver em Guaratuba, procure uma das igrejas evangélicas da Assembleia de Deus, procure esse templo sede, sempre tem alguém aqui esperando, abraçando para lhe ouvir e fazer alguma orientação a você e fazendo uma oração com você. Tem uma necessidade de oração aqui também, nossos amigos internautas possivelmente, e tem alguns deles aqui, não sei se estão todos ouvindo, se estão todos online, mas tem alguns aqui. Tem? Estão aqui, ó. Então a oração por Isadir Vieira, Josiane Vieira da Silva, por Acemã, Renata Mendes, por sua família, libertação e cura do seu filho das drogas. Jesus vai até ali onde ele está, irmão, queima, tira esse domínio nas suas células, na sua mente, e ele tira, substitui isso e coloca a presença maravilhosa do Espírito Santo, tira, renova essa mente dele, e os desejos deles não vai ser mais para essas coisas, mas vai ser para servir ao Senhor. A Claudineia Souza de Oliveira pede oração por sua família. A Janete Borba também pede oração, e por ela e por Leila Miranda, Christian,
Luiz César, Elaine, Cristina, Aramis, Mateus, Janir, Borba e família, Cristane, Gabriela e família, Sérgio e Cláudia, José Roberto Pereira e Rosilda, Heraldo e família. Também oração pelo Ivete Amorim, por seu neto que está com dor de garganta e febre, e por ela que está com dor na coluna. A Diamira Rosa, por seus filhos também pede oração. O Gesiel de Freitas, por toda a sua família. A Fernanda Odic, se falei errado, me perdoe, mas é Fernanda Odica, alguma coisa assim. Por Elália e Luiz, que o Senhor venha fortalecer a saúde. Por ela e por Reginaldo, que fizeram 19 anos de feliz matrimônio. Deus abençoe esse casal, esse casamento, que o Senhor continue abençoando o teu lar e essa união que vocês têm, que vocês nutrem. Mara da Silva, por sua família. Kelly Souza, por seu aniversário. Parabéns, Kelly, Deus abençoe você, filha. O pastor não conhece você, mas vai aí os nossos parabéns e felicidades, que o Senhor continue alcançando você com ricas bênçãos. Marilu Vieira César, por sua família e por todos os familiares do pastor e todos os irmãos e irmãs da nossa igreja, aqui da sede, certamente, por todos que estão sofrendo com essa pandemia e os enfermos, os desempregados e todos que estão frente dos trabalhos, os médicos, enfermeiros e todos que estão trabalhando de alguma forma, também pelos governantes de Guaratuba e do nosso país. Oração por Romilda Paz e Eurides Lima e por sua família, Quase cansaram o pastor de tanto ler, mas está aqui e vamos apresentar ao Deus Todo-Poderoso. Vamos então orar? Vamos buscar a presença, a face soberana do nosso Deus. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Tu tem me outorgado esta oportunidade de estar aqui, Senhor, testemunhando e falando com o Teu povo. Muito melhor seria se nós estivéssemos aqui nesse templo todos, aqueles que estão me ouvindo por esta ferramenta, Senhor, que está disponibilizado à igreja. Mas essa é a possibilidade que temos de evangelizar, de anunciar, de falar, de nutrirmos a nossa fé. Senhor, Tu és Deus de perto e Tu és Deus de longe. Eu peço que a operação do Espírito Santo continue operando, Senhor, num caso insolúveis para mim ou para aquele que me ouve nesse momento, possam ser afetados por este poder de fé. Aonde está, Senhor, uma ação degradativa, uma ação pecaminosa, uma ação espiritual danosa, Senhor, um efeito de maldição, de aprisionamento espiritual, Senhor, aonde estiver uma prisão que requer ser aberta, de alguém que está associado numa maldição, num espírito de miserabilidade, de miséria, de pobreza, de falência, aquela família que está, Senhor, sofrendo um ataque da parte do adversário. Senhor, aquilo que não está dando certo, aquilo que tem sido uma causa de um desespero, de uma enfermidade, de uma solução, aquele que está mergulhado na marginalidade, na criminalidade, aquele que está absolvido em droga, que é dependente químico, alcoólatra, aquele que está, Senhor Jesus, no âmbito, Senhor, da prostituição, da escravidão, Senhor Jesus, da prostituição, do pecado, das sortes, dos sortilégios, Senhor, que no caminho errado, embaraçado nas seitas e nas heresias, mas é um escolhido Teu, está clamando pelo endereço do céu, e clamando pela justificação pelo sangue do Senhor Jesus. Eu clamo, me projeto no mundo espiritual pela fé, e essa pessoa seja curada. Em nome de Jesus, eu estou repreendendo estas enfermidades, eu estou repreendendo dessa vida a perturbação, este mal, eu estou repreendendo esta miséria, esta ação, Senhor, que está tirando o sono, tirando a paz. Eu estou colocando na projeção da minha fé, em nome do Senhor Jesus, esse reino infalível, poderoso, que seja multiplicado o azeite na vida do teu filho e da tua filha. Se porventura tem alguém se rendendo ao teu Espírito, à tua vontade, a ti, Senhor, regressando ao lar, Senhor, regressando à tua presença, que o Senhor nessa noite, que o Senhor nesse momento visite, que o Senhor nessa noite, Pai, quebrante este coração,
promovendo a dependência de Ti, porque o mundo não foi feito para crente, o céu foi feito para crente, os benesses do Espírito Santo foi feito para crente. Assim oro, assim te agradeço, esta rica oportunidade para louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Assim, meu Deus, eu te agradeço por esta maravilhosa oportunidade. Assim eu repasso a oportunidade em nome do Senhor Jesus. A oração da fé te abençoou nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Estaremos encerrando, resta nos darmos os avisos, né? Domingo próximo, convidamos a todos os irmãos, né? E conclamarmos a Deus e nos consagrarmos ao Senhor no domingo, né? Fazermos um jejum e oração, orar ao Senhor para que o Senhor abençoe, continue abençoando a igreja, os irmãos que estão, né, que estão impossibilitados de estar aqui conosco, né? Vamos orar uns pelos outros para que o Senhor continue nos fortalecendo, nos despertando, nos encorajando, revestiu-nos hoje de poder, amém? Irmãos, temos aqui domingo próximo a Santa Ceia do Senhor, no mesmo sistema do mês passado. Estaremos aqui atendendo a partir das 9 ao meio-dia e das 14 horas às 17 horas e das 18h30 às 20 horas. Você poderá escolher um desses horários e vir participar da ceia do Senhor, amém? Então, que Deus te abençoe e te guarde, né? E continue te dando a paz que nós encontramos somente em Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, que as consolações do Espírito Santo seja sobre todos. E juntos nós podemos dizer amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Deus te abençoe e te guarde, em nome do Senhor Jesus.